pessoal. Em 2023, a URGS pediu questão sobre o romance A Falência, de Júlia Lopes de Almeida, na questão 18. Aliás, em 2024 também foi na questão 18, né? Acho que a URGS gostou de colocar a Júlia na 18. Vamos dar uma olhada. A questão diz assim: considere os fragmentos do romance A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. E aí tem dois fragmentos. O primeiro: quando entrou no seu escritório, o guarda-livros estendeu-lhe um telegrama. A casa Mendes e Wilson de Santos declarava falência, arrastando na queda grandes capitais de Teodoro. Tem o sinal de supressão de texto, colchetes com reticências dentro. Continua. 15 dias mais tarde, anunciava-se o fim de tudo. A grande casa Teodoro teve de declarar falência. Outra supressão de texto. Resumindo seus pensamentos de vencido, Francisco Teodoro disse alto, num suspiro: trabalhei, 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 e aqui estou como Jó. E aí um outro fragmento. Debruçada sobre a mesa, Ruth escrevia em papel de pauta, preparando lições para duas discípulas novas. Toda a sua indolência antiga se transformara em atividade. Nina cosia a máquina e no meio da casa, Noca borrifava a roupa para o engomado. Ela, Camila, olhou para todos. Ruth estava feiosa, muito magrinha, mas a sua coragem iluminava-lhe a fronte, uma fronte de homem, vasta e pensadora. As outras pareciam até mais bonitas naquele afã, estavam na sua atmosfera. Bom, esses dois fragmentos são do final do romance A Falência. O primeiro se refere à questão da falência propriamente dita, do comércio de exportação de café do protagonista, que é Francisco Teodoro, e o segundo fragmento se refere a um período depois da falência, quando essas mulheres já mudaram de casa, Francisco Teodoro comete o suicídio, e elas vão morar numa casa menor e têm que trabalhar. E esse segundo fragmento mostra o núcleo feminino tomando conta da sua vida, trabalhando e fazendo por si. O enunciado vai pedir: assinale V de verdadeiro ou F de falso as seguintes afirmações sobre os fragmentos acima. E aí a primeira afirmação diz o seguinte: o fragmento 1 aborda aspectos da atividade laboral de Francisco Teodoro, que se tornou um dos mais importantes empresários açucareiros na sociedade carioca do século XVIII. Vamos olhar de novo para o fragmento 1. Quando entrou no seu escritório, o guarda-livros é o guarda-livros do Francisco Teodoro, quer dizer, se refere realmente ao comércio, ao que está acontecendo ali no armazém do Francisco Teodoro e ao momento da falência. Primeiro, um outro armazém declara falência, e depois a última frase ali do primeiro fragmento é quando o Francisco Teodoro já faliu e já está triste, pensando o que fiz a vida, né? Trabalhei, trabalhei, trabalhei e aqui estou como Jó. A afirmação 1 aborda aspectos da atividade laboral de Francisco Teodoro, sim. Que se tornou um dos mais importantes empresários açucareiros, sim. Na sociedade carioca, sim, o romance acontece no Rio de Janeiro, do século XVIII. Bom, lá no início do romance da Júlia Lopes de Almeida, a gente tem o seguinte fragmento, a seguinte frase: corria então o ano de 1891, em que o preço do café assumira proporções extraordinárias. Auge da exportação do café, Francisco Teodoro estava com tudo. O movimento crescia e casas pequenas galgavam aos saltos, grandes posições. Esse fragmento está no capítulo 1. A história corria o ano de 1891, quer dizer que a história acontece no ano de 1891, portanto, século XIX, final do século XIX, ainda que o A Falência tenha sido publicado em 1901, então comecinho do século XX. Portanto, a afirmação 1 está errada naquele finalzinho ali no que se refere ao século XVIII, então é uma afirmativa falsa. Com isso, vendo que a primeira é falsa, a gente já elimina de cara as alternativas B e C. E na segunda afirmação, o fragmento 1 representa a derrocada de Francisco Teodoro ao ambicionar o posto de português mais importante do Brasil e ingressar na sociedade oferecida por Braga. Voltando lá na questão, olha o que diz no fragmento 1.
Fragmento 1 trata exatamente desse momento em que o amigo, Braga, propõe essa sociedade, esse investimento, essa especulação ao Francisco Teodoro, e ele assume esse risco e perde tudo, e vai à falência. Sim, ele ambicionava ser o empresário mais bem-sucedido do Rio de Janeiro. Então, a segunda afirmação é verdadeira. Sendo a segunda afirmação verdadeira, nós eliminamos a alternativa E. O que diz a terceira afirmação? Os fragmentos 1 e 2 são narrados em terceira pessoa, com uma visão onisciente e com posição externa à narrativa. O que é esse externa à narrativa? Significa que o narrador não faz parte do núcleo de personagens, ele não está inserido na narrativa enquanto uma personagem. Vamos lá ver? Bom, no fragmento 1, o narrador está contando sobre quando Francisco Teodoro entra no escritório, o que acontece, o que Francisco Teodoro faz 15 dias mais tarde, e no final ali do primeiro fragmento, o narrador sabe até dos pensamentos de Francisco Teodoro, mas não tem nenhuma indicação de que esse narrador participa. No segundo fragmento, é como se o narrador fosse invisível naquela sala onde estão Ruth, Camila, Noca, Nina. Ele está vendo tudo o que está acontecendo, sabe tudo, até o que elas estão pensando, mas ele não participa como personagem. Portanto, a terceira afirmativa é verdadeira. E com isso, com a terceira afirmativa sendo verdadeira, a gente elimina a letra A e a resposta correta só pode ser D, Dinamarca. Vamos ver por que a afirmação 4 é verdadeira. Diz assim, o fragmento 2, para a época em que foi escrita a obra, revela um desfecho inesperado ao colocar um grupo de mulheres como protagonistas dos seus destinos, que é esse fragmento aqui, debruçada sobre a mesa, que se refere àquele momento da narrativa em que a família Teodoro já perdeu tudo, essas mulheres vão morar na casa da Nina, uma casa bem menor, e cada uma delas tem que trabalhar para fazer pelo seu sustento, né? Cada uma delas vai colaborar como pode para que a família continue unida e se sustente. Esse fragmento mostra a força das mulheres fazendo por si e sendo independentes. Está correto. E quando a gente pensa sobre a Júlia Lopes de Almeida e olha para a trajetória dela como escritora, a gente percebe também que essa é uma intenção da escritora nas suas obras, na sua obra literária. A Júlia Lopes de Almeida participou de sociedades femininas, na época ainda não se dizia feministas, eram sociedades femininas, para tratar da emancipação do feminino. Inclusive, dentro do A Falência, a gente tem esse comentário, esse assunto se desenrolando. A personagem Catarina vai falar sobre o voto feminino, sobre a emancipação das mulheres. Francisco Teodoro, que é um conservador dentro da narrativa, era totalmente contra essa emancipação. Bom, nessas sociedades femininas em que a Júlia participavam várias outras escritoras, jornalistas, empresárias do jornalismo, que tinham jornais dedicados a escrever sobre mulheres, sobre a emancipação do feminino, jornais que davam espaço a outras mulheres para escreverem, como era o caso da Josefina Álvares Azevedo, que a gente tem o episódio 56 aqui no podcast Literatura Oral. Essas sociedades falavam, então, da questão do voto feminino, da questão da república, que era recente no Brasil, e de como isso poderia impactar na vida dessas mulheres, o que poderia mudar na sociedade para o feminino em termos de direitos. Falavam de questões abolicionistas. A Júlia Lopes Almeida ainda participou do planejamento da ABL, isso em 1897. Ela tinha tudo para estar entre a primeira leva de imortais, mas os homens que também planejaram a ABL decidiram seguir um modelo francês e deram essa desculpa de que no modelo francês não tinha mulher e deixaram a Júlia de fora. E aí, para meio que dar uma apaziguada, convidaram o marido dela, que era também um escritor, que era um português, escritor, Filinto, o nome dele, mas a Júlia mesmo, que merecia estar, ficou de fora. Esse veto ao feminino na ABL durou ainda 70 anos e só caiu com o ingresso da Raquel de Queiroz, 70 anos depois.
Bom, a Júlia Lopes Almeida ainda participou da primeira conferência pelo progresso feminino, que aconteceu no Rio, onde ela morava, em 1922. Quer dizer, a Júlia Lopes Almeida tinha esse foco na sua obra literária, de falar sobre o feminino, a emancipação do feminino. Cuidem que ainda não se falava a palavra feminismo. Com isso, a gente tem a alternativa correta, a letra D. Para quem quiser saber mais sobre o A Falência ou lembrar o que tu já leu sobre esse romance, na playlist podcast Literatura Oral aqui no canal, vocês encontram a leitura comentada do romance a partir do episódio 113. Se tu tá chegando por aqui agora, eu vou pedir que tu te inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário e compartilha esse episódio com quem tu acha que pode gostar. Até a próxima!